Como Linde e o meu esposo Gustavo Bessa, que vai traduzi-lo nesta manhã. Welcome. So glad you're here. Hallelujah. Aleluia! Hallelujah. Aleluia! It's wonderful to be in the presence of the Lord. É maravilhoso estar na presença de Deus. And I want to bring you greetings from Africa, Uganda. Eu quero trazer para você saudações da África, de Uganda. Amen. Amém! I bring you also greetings from my family Eu também trago saudações da minha família. and also from the ministry that I serve with. E também da igreja onde eu pastoreio. I want to thank the leadership here so much for this opportunity to be with you. Eu quero agradecer a liderança daqui pela oportunidade de estar aqui com vocês. For we do not only come to give, but we come to receive. Porque nós não viemos aqui apenas para dar, mas também principalmente para receber. Hallelujah. Aleluia! I would have loved to come and give you a hug, but you are just too many. Eu queria muito dar um abraço em todos vocês, mas é muita gente. So let me ask you, we do it together. Então vamos fazer isso juntos. You're going to turn around, look someone straight in the eye. Você vai virar e vai olhar para alguém diretamente nos Give olhos them the best smile you can make e this morning. dê o melhor sorriso que você conseguir And nessa bless them manhã. in Jesus' E name. abençoe-o no nome de Jesus. Hallelujah. Aleluia. Amen. Amém. There's something that always strikes me as I travel in different countries. Tem alguma coisa que sempre assim me impressiona quando eu viajo pelos países. Anywhere you go in the whole world, Em qualquer lugar que você vai no mundo, I always get this same impression in my heart. eu sempre tenho essa mesma impressão no meu coração. The most powerful moment of any meeting for me is the most powerful moment in any meeting is the time of worship. Todo o momento mais poderoso em toda e qualquer reunião, em qualquer lugar do mundo, é um momento de adoração. And from the very first year that I started traveling. E no primeiro ano que eu comecei a viajar, This is what was impressed on my mind. isso foi o que ficou impresso no meu coração. That Jesus indeed is the Lord of all nations. Que Jesus é verdadeiramente o Senhor de todas as nações. Everywhere you go, Todos os lugares onde você vai, even when you don't understand the language, ainda que você não entenda a língua, you just hear the name of Jesus being lifted up. você tão somente ouve o nome de Jesus sendo levantado. You hear people singing love to Jesus, Você ouve as pessoas falando do amor a Jesus, singing thanksgiving to Jesus. dando graças a Jesus, gratidão a Jesus, All over the world. em todo o mundo. I've never been able to get over that. Eu nunca consegui perceber, mergulhar e ficar tão maravilhado com tudo isso. Indeed, Jesus is the Lord of the nations. E aí quando eu percebo isso, eu reconheço Jesus, Come Ele é on, o lift Senhor your das hands nações. and give Him Levante as praise. suas mãos e dê a Give Ele Him glória, glory, dê a give Ele Him louvor, dê a Ele honra, Bless His name. adore, bendiga o nome do Glorify Senhor, Him. Hallelujah, exalte Jesus. o Senhor. Thank you, Lord. Aleluia, obrigado, Senhor. Please go with me to the book of 1 John, Venha comigo aqui no primeiro livro de João, chapter 3. capítulo 3. We should read from verse 1 to verse 3. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 3. It says, Behold, what manner of love the Father has bestowed upon us, that we should be called the sons of God. Therefore, the world knows us not, because it knew him not. Beloved, now we are sons of God, and it does not yet appear what we shall be. But we know that when he shall appear, we shall be like him, for we shall see him as he is.
And every man that has got this hope in him purifies himself, even as he is pure. De 1 a 3. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Todo aquele que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, assim como Ele é puro. Amen. Let's pray. Amém. Vamos orar. Dear loving Father, we come before you with hearts full of worship. Amado Senhor, nós viemos diante do Senhor com o coração cheio de adoração. We are reminded of the wonderful gift of salvation. Nós somos lembrados do dom maravilhoso que é a salvação. As we celebrate this weekend the resurrection of our Lord Jesus Christ, Enquanto nós celebramos nesse final de semana a ressurreição do Senhor Jesus, give us hearts that appreciate who you are. dá-nos corações que entendam e reconheçam quem o Give Senhor us é. hearts that appreciate your purposes and your plans. Dá-nos um coração que entenda e aprecie os planos e os propósitos que tem para nós. Father, draw us unto yourself. Senhor, leva-nos, mergulha-nos na Tua presença. Reveal yourself to us. Revela-te a nós, Senhor. Take us closer to you, Lord. Leva-nos para mais perto de Ti, Senhor. Increase our love for you. Aumenta o nosso amor por Ti, Senhor. And may your name forever be glorified. E que o Teu nome seja glorificado. Lord, we ask all this in Jesus' name. Senhor, nós oramos e pedimos tudo isso no nome de Jesus. Amen. Amém. Amen. Amém. As we get into this worship conference, Enquanto nós estivemos caminhando por essa conferência de adoração, and as we remember the resurrection of our Lord Jesus Christ, enquanto nos lembramos da ressurreição de Jesus, the Lord has put it on my heart to try and remind us this God we worship. Who is He? Deus colocou no meu coração que nós devemos saber e nos lembrar de quem é esse Deus, quem é o Deus a quem adoramos. And who are we to Him? E quem nós somos diante do Senhor. Because sometimes when we forget these things, Porque algumas vezes, quando nos esquecemos dessas coisas, we treat Him lightly. nós tratamos a Deus como se Ele fosse igual a nós. And we do not understand who we are dealing with. E muitas vezes nós não entendemos com quem nós estamos lidando. The Bible says, be still and know that I am the Lord. A Bíblia diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. One day I was praying and waiting upon the Lord. Um dia eu estava orando e esperando no Senhor. And I was looking at everything that is happening all around the world. Eu estava olhando para tudo aquilo que estava acontecendo no mundo. The troubles, Os problemas, the problems, as circunstâncias the difíceis, challenges, os desafios, the deception, as coisas complicadas, os enganos. the compromise in the church. A igreja que às vezes se compromete tanto. And I began to cry to the Lord, Eu comecei a orar ao Senhor. oh God, preserve us in this evil Oh generation. Deus, nos preserva nessa geração tão má. Preserve us against all these forces of darkness. Senhor, preserva-nos contra essas forças das trevas. And as I prayed, the Lord brought a scripture into my heart. Enquanto eu orava, o Senhor trouxe uma escritura no meu coração. It is in the book of Daniel, chapter 11. Que está no livro de Daniel, capítulo 11. And it says, but the people who know their God Que diz que o povo que conhece o seu Deus shall be strong, se tornará forte and they shall work exploits. e se tornará seguro. And I felt my heart warm up. Eu senti o meu coração aquecido. I felt my heart have hope and confidence Meu coração ficou cheio de esperança e de confiança. that the people who know their God E que o povo que conhece o seu shall Deus be strong. será forte. They shall work exploits even if we are facing all this E eles darkness in the permanecerão nations. serão seguros mesmo diante de circunstâncias mais difíceis. But after that, Mas depois disso, there came a deep, deep hunger in my heart veio uma fome muito, muito grande no meu coração. to know the Lord. De conhecer o Senhor.
And I was crying out, I want to know you. I just want to know you. Eu estava gritando e clamando: Deus, eu quero só te conhecer, eu quero te conhecer. So I determined I'm going to go back and read the Bible. Então eu determinei no meu coração, eu vou voltar e vou ler a Bíblia toda. From Genesis to Revelation. De Gênesis a Apocalipse, eu vou fazer isso de novo. And I'm going to read it like I've never read it before. E eu vou ler como se eu nunca tivesse lido antes. And I'm going to read it like I don't know anything about God. E eu vou ler como se eu não soubesse absolutamente nada acerca de Deus. I just want to see God revealed in the Bible. Eu queria tão somente ver Deus se revelando nas Escrituras. I want to see God revealed to me from the Word of God. Eu queria tão somente que Deus se revelasse a mim enquanto eu lia as Escrituras. So I went to Genesis chapter 1 Então eu fui para Gênesis capítulo 1 and started reading from verse 1. e comecei a ler a partir do verso 1. But I couldn't go beyond verse 1 and 2. Mas eu não consegui ir além do verso 1 e 2. It says, Diz, verse 1, versículo 1: in the beginning God created the heavens and the earth. No princípio, Deus criou os céus e a terra. And this captured my heart. Isso aí pegou meu coração. I said, in the beginning Eu disse, no início, God created the heavens and the earth. Deus criou os céus e a terra. Then I began to wonder. E aí eu comecei a imaginar. So the heavens were created by God. Então os céus foram criados por The Deus. earth was created by God. A terra foi criada por Deus. And He created them in the beginning. E Deus os criou no começo. But the Bible says Mas a Bíblia diz, God has got no beginning. Deus não tem nenhum início. He is from eternity to eternity. Ele é de eternidade a eternidade. From everlasting to everlasting. De eternidade a eternidade. Yet the heavens have got a beginning. Mas os céus tiveram um início. And the earth has got a beginning. E a terra também teve um início. That means there was a time when there was no heaven and there was no earth. Então isso significa que houve um tempo em que não havia nem céus e But- nem terra. But God was there. Mas Deus estava lá. Amen. Amém? And I began to wonder in my heart, Então eu comecei a pensar no meu coração. where was He? Onde está Deus? There was no heaven. Se não havia céus, There was no earth. não havia terra. So where was He? Onde estava Deus? And the first thought that came to my mind was, E o primeiro pensamento que veio à minha mente foi: He was up there. Ele estava acima, acima de tudo. Then I asked myself, up where? Aí eu pensei comigo mesmo, mas acima de tudo o quê? And if He was up there, what was down here? E se você está lá em cima de alguma coisa, o que está embaixo? There was nothing. Não tem nada. Nothing created. Nada criado. And another thought came to my mind. E um outro pensamento veio na minha cabeça. There was space. Havia espaço. He filled all the space. Ele preenche todo o espaço. Then I thought, wait a moment. E então eu pensei, peraí um pouquinho. Who created space? Peraí, quem criou o espaço? It is God. Foi Deus. He is the one who created space. Ele foi aquele que criou o espaço também. The Bible says, and He said to the waters above to separate from the waters below. E a Bíblia diz que ele disse para as águas do céu se separarem das águas de cima e separarem das águas de baixo. And He created the expanse. E ele criou essa expansão. So there was no space before He started creation. Então não existe espaço antes da criação. I said, then where was He? Então onde estava Deus? And I just remembered another word. Aí eu me lembrei de outra palavra. God is all in all. Deus é tudo em todos. He is omnipresent. Ele é onipresente. He's everything and is everywhere. Ele está em tudo e ele está em todos os lugares. He was there. Ele estava lá. There. Lá. Just Him. Era só ele. Just Him. Só ele. And my mind could not take that in. It was too big for me. E a minha cabeça começou a entrar em parafuso. Aí até fumacinha era grande demais para mim. I am crying. I want to know you. Lembra, eu estava clamando: Deus, eu quero te conhecer, eu quero te conhecer. And now here I am and I'm trying to know this God. E aí estava eu orando para conhecer esse Deus, Who is so big. que é grande demais, So big. muito grande.
And I thought, Aí eu pensei, it feels like, you know, the trout, fish. parece como um peixe, a truta. If A you truta. throw, A truta. if you throw a trout into the Indian Ocean or the Pacific Ocean, Se você pegar uma truta e jogar no Oceano Pacífico ou Índico, and you say to that trout, e você diz para aquela truta ali, explain to me what the ocean is like. aí truta, me diz aí, o que é o oceano, hein? Explain to me how big the ocean is. Fala para mim, qual que é o tamanho do oceano? Tell me Fala para mim, the expanse, o tamanho, the depth, a the profundidade, bigness a grandeza of the ocean. do oceano. The trout cannot tell you anything about it. A truta não vai poder falar nada sobre isso. It's too big. É grande demais. The trout has got nothing in itself to tell you the dimensions of the Pacific Ocean. A truta não tem nenhuma categoria dentro dela que possibilite a ela de explicar o tamanho do oceano. And that is it with us and God. E aí isso também acontece entre We nós e are Deus. too small Nós somos pequenos demais, to even understand Him. até mesmo para entender Deus. A scripture came to my mind. E a escritura veio ao meu coração. Isaiah chapter 40. Isaías capítulo It 40. says, all the nations of the world are like a drop of water in the bucket. Que diz que todas him. as nações do mundo são como que uma gota diante de Deus, uma gota num balde diante de Deus. And I thought about that. Aí eu fiquei pensando nisso. I took a bucket E aí eu peguei um balde and put it before me. e eu coloquei diante de mim. And I took my finger and dropped it and put it in water. E aí eu peguei o meu dedo e coloquei dentro da água. Then I dropped that drop of water into the bucket. E aí eu fiz com que aquela gota caísse na água. I just wanted to get some dimension of understanding this. Eu queria ter só um pouco da dimensão desse pensamento acerca de Deus. And I looked in the bucket E aí eu olhei para o balde. and I said to somebody, E aí eu disse para alguém, what is in the bucket? o que está no balde? They looked and said, nothing. A pessoa olhou e disse, não tem nada. And the scripture says, all the nations are like nothing to him. E as escrituras dizem que todas as nações da terra são como They are nada para less ele. than the dust which is on the scales. Elas são menos do que essa sujeirinha que está por And I aí. thought, if the drop of water is in the bucket, it looks like nothing. Eu pensei, se uma gota de água está dentro de um balde vazio, é nada. I can't even scoop it out. Eu não consegui nem tirar isso para fora, essa gota. Too small. É pequeno demais. And I thought, all the nations of the world Aí eu pensei, são todas as nações da terra. are equal to the drop of water. São como uma gotinha de água. What about my nation? E o que falar da minha nação? How big is it in the drop of water? Qual que é o tamanho dela nessa gotícula de água? What about me? E eu? I can't imagine my size in that drop of water. Eu não consigo nem pensar o meu tamanho nessa gotícula de água. And I thought, E eu pensei, I'm so small, eu sou tão pequeno, so insignificant. tão insignificante. And yet he thinks about me. E apesar disso, ele pensa em mim. He has got a plan for me. Ele tem um plano para mim. He watches over me. Ele olha para mim. So small, Tão pequeno, but he loves me. mas ele me ama. Come on, give him praise. Dê glória ao Senhor. Then I thought, what does it mean? I cannot understand this God. O que eu pensei, o que significa isso? Eu não consigo entender esse Deus. What does it mean to be in the center of God? O que significa estar assim no centro de Deus? In the center of God. No centro de Deus, no And I centro de thought, Deus. okay, Eu falei, ok. if the center of God was in my country, Uganda, Se o centro de Deus está ali no meu país, and Uganda, that's the very center of God. então se fosse o centro de Deus ali. If I travel out of Uganda Se eu viajar para fora de Uganda, and I go all the way across the Indian Ocean, the Pacific Ocean, the Atlantic Ocean, e eu atravessar até lá depois do Oceano Atlântico, and I go up to Los Angeles, e eu for lá para Los Angeles, so many thousands of miles to the west, muitas e muitas milhas ali naquela direção, how much have I moved away from the center of God?
quanto será que eu me afastei ali daquele lugar que eu coloquei como sendo o centro de Deus? Nothing. Nada. I'm still in the center of Eu God. ainda estou no centro de Deus. The distance I've traveled is insignificant to Him. Essa distância que eu viajei não vale nada, é insignificante It's para just Deus. nothing. É nada. I go across the way to the east. I go to Tokyo in Japan. Eu posso viajar para o outro lado, lá para o Japão. How much have I moved from the center of God? Quanto será que eu me distanciei desse lugar que eu coloquei como centro de Nothing. Deus? Nada. I'm still in the very center of God. Eu permaneço ali no centro, onde seria o centro de Deus. I said, oh God, Eu disse, oh Deus, what a mighty, awesome God we serve. como o Senhor é maravilhoso e grande. I thought this God is a mystery. Eu pensei, não, esse Deus é um mistério. The Bible says He is a mystery. A Bíblia diz, ele é um mistério. He is beyond comprehension. Ele está além da nossa compreensão. There is no single creature that can comprehend Não God. existe nenhuma criatura na face da terra que consiga No compreender Deus. single creature that can understand Him. Nenhuma só pode entender e compreender The Deus. only way we get to know Him A única maneira a partir da qual podemos conhecer is Deus when He chooses to reveal Himself. é quando Ele decide revelar-se a si mesmo a nós. When He chooses to open up and let us see what He is and what is inside of Him. Quando Ele escolhe se revelar e se abrir e se mostrar para nós. But the Bible says this God is infinite. Mas a Bíblia diz que Deus, esse Deus é infinito. Infinite. Infinito. He's got no beginning, Ele não tem início, no end. ele não tem fim. And I was just meditating over that. Eu estava meditando e pensando nisso. I said, God, Eu disse, the Deus, Bible says, the name of the Lord is great above the heaven of heavens. a Bíblia diz que o nome de Deus é grande, está acima dos céus dos céus. So it means if someone was able to go to heaven and to the heaven of heavens and beyond, God continues. Isso significa que se alguém tiver a capacidade de ir para o céu, para os céus dos céus e para os céus dos céus dos céus, Deus continua. He's bigger than Ele é heaven. maior do que os céus. And the Bible says the name of the Lord is great below Hades. E a Bíblia diz que o nome de Deus é tão grande, below Hades. Eu não entendi. So even if you went to Hades, to the land of the dead, Ah, agora eu entendi. Mesmo que você vá até as profundezas lá da terra, lá no Hades, God is still there. Deus está lá também. Psalm 73 says, O Salmo 73 diz: if I went to the bottom of the ocean, se eu for até o mais profundo do oceano, you were there with me. o Senhor está lá comigo. If I went down to the land of the dead, Se eu for lá naquela terra dos mortos no Hades, you were there with o me. Senhor está lá comigo. If I hide in the middle of darkness, Se eu tentar me esconder no meio da escuridão, it is like light to é you. como luz para o Senhor. Oh God, who is like unto you? Oh Deus, quem é como o nosso Deus? Hallelujah. Aleluia. And I thought the Bible says E a Bíblia diz: there is a bottomless pit. tem A pit without a bottom. existe um lugar sem chão. Um bot- abismo sem fundo. The devil will be thrown in that pit in the end of the age. Deus vai julgar o diabo lá nesse lugar, no abismo sem fundo, no final dos tempos. But the Bible also tells me Mas a Bíblia também nos diz: my God is omnipresent. meu Deus é onipresente. He's everywhere. Ele está em todos os lugares. Everywhere. Em todos os lugares. And I thought E eu pensei, there is a bottomless pit. existe um abismo sem fundo. It goes on and on and on and on and on. E vai mais um pouquinho, vai mais um pouquinho. And even that one, E até mesmo esse abismo. my God goes beyond where the bottomless pit would stop. O meu Deus, ele é tão grande que ele vai até além daquele lugar que não tem fundo. He is greater than the bottomless pit. Ele é maior do que esse abismo sem fundo. He is God. Ele é Deus. He is God. Ele é Deus. Tell your neighbor, my God is an awesome God. Diga para o seu vizinho: meu Deus é um Deus tremendo.
He is an awesome God. Ele é um Deus tremendo. Then I thought about something else. Aí eu pensei alguma outra coisa a mais. This awesome God, Esse Deus tão tremendo, why did he need creation? por que ele precisou criar a criação? What did he lack? O que ele quis fazer? So that he decided, let me make creation so that I can fulfill this lack in me. De que ele tinha falta? Será que ele pensou assim, deixa eu fazer a criação para preencher alguma coisa que faz What falta em is mim? it that I add to him? O que essa criação poderia acrescentar a Deus? He created us. Ele nos criou. I thought he must have had a need for us. Ele deve ter alguma necessidade de mim. So he created us. Ele nos criou. So I wanted to know, Então eu queria saber, what do we mean to him? o que significa para ele? What do we add to him? O que nós acrescentamos para ele, significamos para ele? Then I remembered what the scriptures say. Aí eu me lembrei do que a Escritura diz. He is all and in all. Ele é tudo em todos. He lacks nothing. Ele não tem falta de nada. He has never lacked anything. Ele nunca teve falta de We absolutamente nada. cannot add anything to him. Nós não podemos acrescentar absolutamente nada a cannot- Deus. And we cannot take away anything from him. Nós não podemos também arrancar nada de Deus. He is God. Ele é Deus. He is sovereign. Ele é soberano. He is perfect. Ele é totalmente perfeito. We cannot add anything to him. Nós não podemos acrescentar nada a ele. We cannot take away anything from Nós não him. podemos arrancar nada dele. Whether we choose to serve him Ainda que podemos escolher servi-lo, or we choose not to serve him, nós podemos escolher não he servi-lo. remains God. Mas ele continua sendo And he Deus. remains E ele perfect. continua sendo perfeito. And he remains sovereign. Independentemente de qualquer coisa, ele continua sendo soberano. And he remains worthy. E ele permanece fiel e digno. Someone say amen to God. Alguém pode dizer amém ao Senhor? Amen. Amém? Then why did he create us? Mas por que ele criou a gente? What is our purpose? Qual que é o nosso propósito nisso? And I continued reading through the scriptures. E aí eu continuei lendo na Bíblia. What is the purpose? Qual que é o propósito? And there is only one thing that I found E só tem uma coisa que eu encontrei. that he wants to do with creation. O que ele queria fazer com a criação? To love us, Nos amar, to bless us, nos abençoar. to make his goodness known to us. Fazer com que a bondade dele fosse conhecida a nós e através de nós. Just to make himself known to us. Então somente fazer-se conhecido a nós. And I was reading another book Eu estava lendo um outro livro, written by a Jewish messianic believer, escrito por um judeu messiânico. and was talking about the glory of God. Ele escrevia sobre a glória de Deus. And said, glory. E diz The glória. glory of God is that which God is and has in himself. A glória de Deus é aquilo que Deus é e que ele revela. É isso, é aquilo que ele é, que ele tem em si mesmo. Eu tenho alguém que sopra para mim quando eu esqueço aqui. Amen. Amém? So when we are worshiping Quando nós estamos adorando, and he comes down, ele vem. you see, the glory came down. A glória de Deus vem. Amen. Amém? The glory of God A glória de Deus is who he is é quem ele é. and what he has in him. É aquilo que ele tem dentro dele mesmo. The glory of A God glória de Deus is that which is the mystery of God unveiled. é aquilo que é o mistério de Deus que é revelado. Moses said to God, Moisés disse a Deus: show me your glory. mostre-me a tua glória. Show me your glory. Mostra-me a tua glória. And God said, you cannot see me, Aí Deus disse: você não pode me ver, but I'll put you in the rock mas eu vou colocar você na pedra and I'll pass by e eu vou passar to através de show you my você. glory. E aí eu vou mostrar para você a minha glória. What did God bring to show Moses? O que Deus trouxe para mostrar para Moisés? He came down Ele veio and he began to glorify himself, e Deus começou a glorificar-se a si to mesmo. praise his name. Começou a trazer glória ao nome dele. He said, the Lord, Ele disse: o Senhor, Great o and Senhor, merciful.
grande e misericordioso, who remembers mercy to 1,000 generations, que é misericordioso até 1000 gerações, who will not leave the guilty to go free. que não vai deixar com que o culpado seja livre. What was he doing? O que ele estava fazendo? Describing himself, Descrevendo a si mesmo, describing his nature. falando acerca da sua própria natureza. That's the glory. Essa é a glória. The glory of God is in him, A glória de Deus está nele. and it is in what he is Está naquilo que ele mesmo and é. what he has in himself. Aquilo que ele tem nele mesmo é glória. Think about it. Pensa nisso. When we are worshiping, Quando nós estamos adorando, we are glorifying him. nós estamos glorificando o Senhor. And how do we worship? E como nós adoramos? We say, oh God, you are wonderful. You are mighty. You created the heavens and you created the earth. Oh Deus, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é todo poderoso. O What are we Senhor foi quem talking criou os about? céus e a terra. O que a gente está falando quando a gente faz isso? We are talking about him. Nós estamos falando We're dele. talking about his nature, Nós estamos falando da natureza his dele, attributes. os atributos dele. We are talking about what is inside of him. Nós estamos falando daquilo que Deus tem nele mesmo. We talk about his power. Nós estamos falando sobre o poder We dele. talk about his great works. Nós estamos falando sobre as obras maravilhosas dele. And by that we are glorifying him. E enquanto fazemos isso, nós estamos glorificando o nome do Senhor. And as I continued meditating, E enquanto eu continuei meditando sobre this isso, is what came to my heart. isso foi o que veio ao meu coração. He lacked nothing. Deus não tem falta de nada. He lacked nothing. Ele não tem falta de nada. And he's from everlasting to everlasting. E ele é de eternidade a eternidade. The heavens and the earth, Os céus e a terra they have a beginning tiveram um começo and they have an end. e vão ter um fim. The Bible says, A Bíblia diz, one day um dia the heavens will be rolled away like an old rug, a terra vai ser enrolada como um manto and velho. the earth will disappear. E a terra vai desaparecer. They will go away, Vai embora. and he will make a new heaven. E ele vai fazer um novo And a new céu earth. e uma nova terra. He is God. Ele é Deus. Say with me, he is God. Diga comigo, Ele é Deus. Tell him, Lord, you are worthy of all praise. Diga, Deus, o Senhor é digno de toda adoração. O Senhor é digno de toda Hallelujah. adoração. Hallelujah. Aleluia, aleluia. He lacked nothing. Deus não tem falta de There nada. was a time Houve um when there tempo was no heaven, que não havia céus, no earth, não havia terra, but he was there. mas Deus já estava How lá. long was that period? Quanto durou esse período? Eternal. É eterno esse From período. eternity to eternity. Desde a eternidade até a eternidade. What did he lack? O que é que Deus tem? Falta de quê? Nothing. Nada. Everything is inside of him. Tudo está nele mesmo. Joy, Alegria, love, amor, fellowship. comunhão, tudo, relacionamento, Everything is tudo, inside of tudo está em Deus. And he is a mystery. E Ele é um mistério. Then he began to do creation. E aí, então Deus começou a fazer a The criação. Holy Spirit began to teach me E aí o Espírito Santo começou a me ensinar that everything God created que tudo aquilo que Deus criou has a purpose tem um propósito. to reveal something of who God is and has in himself. E revelar quem é Deus e quem é Deus nele mesmo. Colossians chapter 1 verse 16 says, Colossenses capítulo 1, versículo 16 diz. let's just read Colossians. Vamos ler, abra a sua Bíblia em Colossenses. Thank you, Jesus. Obrigado, Jesus. Aleluia. Let's read from verse 12. Vamos começar do 12. Giving thanks unto the Father, which has made us meet to be partakers of the inheritance of the saints in light, who has delivered us from the power of darkness and has translated us into the kingdom of his dear Son, in whom we have redemption through his blood, even the forgiveness of sins. Dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz,
Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Verse 16. Agora versículo 16. For by him were all things created that are in heaven and that are in the earth, visible and invisible, whether they be thrones or dominions or principles or powers, all things were created by him and for him. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. And he is before all things, and by him all things consist. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. The Bible says all things were created by him and for him. A Bíblia diz que todas as coisas foram criadas por ele e para ele. And he is before all things. E ele é antes de todas as And coisas. all things consist of him. E todas as coisas estão nele. And in Hebrews it says, E no Hebreus diz: all creation is held together by the power of his que word. toda a criação é sustentada pelo poder da sua All palavra. creation is sustained where it is by the power of his word. Toda a criação é sustentada pelo poder da palavra de Deus. Now I was reading this book by this messianic writer, Enquanto eu li esse livro escrito por esse judeu messiânico, and was talking about the word of God, ele falava sobre a palavra de Deus. and was explaining what it means, the logos. Então eu estava explicando o que significa o logos. And it says many times people say the logos, the word of God, is the revealed will of God. E muitas pessoas costumavam escrever que o logos de Deus, a palavra de Deus, é a revelação da vontade de Deus. But he was explaining and saying Mas ele estava explicando e the dizendo: logos, o logos, the word of a God, palavra de is Deus, the unveiling of the mystery that God is. é a revelação do mistério de quem Deus realmente é. It is the unfolding of the hidden mystery of God. É o abrir, é o descortinar de Deus. So the word takes what is inside of God, A palavra pega aquilo que está dentro do ser de what Deus, we do not know, aquilo que nós não sabemos, what we cannot see, o que nós não podemos ver, and the word brings it out. e a palavra traz isso para fora, And the word exposes it. e a palavra expõe isso. So we begin to know there is something like this in God, E aí podemos saber que existe uma coisa como isso em because the Deus, word exposes porque a it. revela expõe, revela isso. And in the book of John chapter 1, E no livro de João, capítulo It 1, says, diz: in the beginning was the word, no princípio era a and the palavra, word was with e a God, palavra estava com and the Deus, word was e a God, palavra é and Deus, all things were created by e him. todas as coisas foram criadas por There is Ele. nothing that is which was not made by him. Não há nada que existe que não tenha sido feita por Ele. So the word Então a palavra is that unfolding, unveiling, revealing of that mystery that God A is. palavra é aquele descortinar, aquele revelar, aquele mostrar de Deus quem Ele é. And it is the power of creation. Então é o poder da criação. By the word we were all created. Pelo poder da palavra nós fomos criados. To do what? Para fazer o quê? To reveal something of who God is. Para revelar algo do que Deus é, de To quem Ele reveal é. something of what God has inside of him. Para revelar algo do que Deus tem nele mesmo. And the Holy Spirit was showing me E o Espírito Santo estava me mostrando every creature que toda in criatura heaven or on earth nos céus e na terra is showing something of what God is. está mostrando alguma coisa de quem Deus é. Something of what God has inside of him. Mostra alguma coisa que tem em Deus mesmo. The sun, O the sol, moon, a lua, the stars, as estrelas, the animals, os animais, the wind, o vento, the waters. as águas.
The stones. as pedras. And if you go through the Bible, E se você for pela Bíblia, he uses these things to talk about himself. ele usa todas essas coisas para falar acerca He dele mesmo. says the Holy Spirit is like the wind. Ele diz, o Espírito Santo é como o vento. You don't know where it comes from, you don't know where it is going. Você não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. He says he's the rock Ele diz, eu sou a rocha, a pedra, upon which he builds his church. em cima da qual ele constrói a He igreja. is like the waters. Ele é como as águas. He uses the seeds to demonstrate himself. Ele usa as sementes para revelar, falar de si mesmo. He is the sun. Ele é o sol. He is the light. Ele é a luz. He is all in all. Ele é tudo em todos. All creation Toda a criação proclaims his name. proclama o nome do Senhor. All creation Toda a criação proclaims his glory. proclama a glória de All Deus. creation Toda a criação shows who he is. mostra quem Deus é. Oh, what an awesome God we Oh, serve. que Deus maravilhoso nós servimos. Someone raise your hands and just Alguém worship pode him. levantar as mãos e adorar ao Senhor Give por him the isso. glory. Dê a Ele a glória. Give him the Dê a Ele honor. a honra. Talk to him and say, you are Fale worthy. com Ele, abra sua You boca e are diz, o Senhor é worthy. digno, é You are digno. worthy of all the O Senhor é praise. digno de toda You adoração. are God O and there is no one like you. Senhor é Deus e não há outro como o Senhor. Oh, Oh, hallelujah. aleluia. Give him a hand of praise. Dê a Ele uma salva de palmas. Dê Thank you, glória. Jesus. Obrigado, Jesus. And I thought, as I was meditating, E eu pensei enquanto eu estava the meditando Holy nisso. Spirit began to impress upon me O Espírito Santo começou a falar that the comigo. way God created every creature, Mas como que Deus criou cada criatura? even the things we call dead, Mesmo essas coisas que nós chamamos the de things we mortas, call unliving, essas coisas que nós chamamos de não tem vida, they have life. elas têm vida. They are witnesses Elas são testemunhas of what is going on. daquilo que está acontecendo. The stones, As pedras, the bush, os the arbustos, plants. as plantas. One day when we stand before Him, Um dia, quando estivermos em pé diante they dele, are going to testify tudo isso vai testemunhar what they saw, o que viram, what they heard, o que ouviram, what they witnessed. o que elas testemunharam. There is life inside of them. Existe algum tipo de vida dentro disso, Something imparted from God. alguma coisa que veio de Deus. And the nature that God gave each of the creatures E a natureza que Deus deu para cada criatura is not static. não é algo estático. It is supposed to be continuing to expose and reveal His glory. Elas devem continuamente expor e revelar, continuamente estar revelando a glória de Deus. Let me use this example. Deixa eu usar um exemplo aqui. The sun O sol is in the skies, está nos céus, so far away. tão longe, Yet it has got elements inside of it mas existe algo de Deus, da palavra de Deus no sol. that are like God. São como Deus. It gives us light, Dá-nos luz, it gives us warmth, dá-nos calor, it gives us vitamins. dá-nos vitaminas. And as it brings its light, Enquanto isso traz a luz, there is another creature here, tem outra criatura aqui, the plant. as plantas. In the night, À noite, every plant takes in oxygen, toda planta começa a pegar oxigênio, breathes oxygen. traz oxigênio. But when the sun comes out, Mas quando o sol se vai, it changes. ele muda. The plants begin to produce oxygen. Quando o sol aparece, as plantas começam a produzir oxigênio. Something from one creature makes another creature bring out something of value. Alguma coisa numa criatura faz com que outra criatura coloque para fora algo de valor. The sun is just being the sun. O sol é apenas o sol. It is not struggling. O sol não está lutando para ser sol. It is not laboring. Ele não está assim batalhando para ser It sol. is just being what God created it to be. Ele está apenas sendo o que Deus o criou para ser. It is being true to itself. Ele está sendo verdadeiro com ele mesmo. Yet there's something that comes from it, E ainda assim algo que vem do sol and it touches another creature, e que toca outra criatura, and the plant begins to
produce oxygen. E aí essa planta, os vegetais começam a produzir Then it oxigênio. takes the carbon inside of it E aí trazem o gás carbônico para dentro and deles begins to manufacture food. e começa a manufaturar comida. So the plant is able to give us food, Então as plantas são capazes de nos dar give us comida, oxygen dar-nos oxigênio, without struggling. sem ficar batalhando dentro dela. It is just being the plant. A planta está sendo planta. It is just being what God created it to be. Está apenas sendo aquilo que Deus a criou para ser. That was God's plan from the beginning. Esse é o plano de Deus desde o início. That if each one of us would just be what He created us to Que be, cada um de nós venha apenas ser o que Deus criou cada um de nós para sermos. if each of us would live for the purpose He created us for, Se cada um de nós vivermos para o propósito para o qual Deus nos criou, we would be exuding life. nós vamos começar a exalar vida. Gifts would come out of us, Dons vão começar a sair de nós, fluir de nós. which would touch other creatures E vamos tocar outras criaturas. and would operate inside of them to produce more good. E vai operar alguma coisa nelas para que produza mais. And as something comes out of me, Alguma coisa flui de mim. it touches this other creature E toca essa outra criatura. and it produces something good. E produz alguma coisa boa. It touches another creature, Toca outra it criatura. produces something good, E produz outra coisa boa. which blesses another creature, Que abençoa outra criatura. producing something Que good, produz outra coisa boa. which comes back to me, Que vem de volta para producing mim. even more E produz good. ainda uma coisa melhor ainda. That's what the Bible means when it says, É isso que a Bíblia quer dizer quando diz: from glory to glory, de glória em from glória. glory to De glory. glória em glória. God intended that as we be true to ourselves, O propósito de Deus é que enquanto somos verdadeiros acerca de nós mesmos, things are just going to get better and better. as coisas vão só se tornar melhores e melhores. Because what I release Porque aquilo que eu libero causes this one to release more, faz com que este outro libere outra causes coisa that one mais. to release more, Faz outro que libere mais coisas. causes me to release even E faz more. com que eu venha liberar ainda mais. Hallelujah. Aleluia. You know, Você sabe, when we go up to heaven, como nós fomos para o céu, that will be fulfilled. isso vai ser completado. When we go up to heaven, Quando nós estivermos we nos will céus, see that being fulfilled. nós vamos ver essas coisas sendo Every completadas. creature being a blessing. Todas as criaturas sendo uma bênção. And through that, E através disso, God reveals His love. Deus revela o seu amor. God reveals His goodness. Deus revela a sua bondade. God reveals His blessings. Deus revela as suas bênçãos. This was the plan of God. Esse é o plano de Deus. To have a beautiful world. Ter um mundo A maravilhoso. world full of love. Um mundo cheio de amor. A world full of goodness. Um mundo cheio de bondade. A world full of blessings flowing left and right. Um mundo cheio de bênçãos que fluem de um lado para o outro. Without effort. Sem esforço. Without struggling. Sem luta. Just be true to what God created you to be. Apenas sendo verdadeiros em relação àquilo que Deus os fez ser. Oh, hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. And as I was meditating over all this, Eu estava meditando em tudo isso. I thought, God, Eu pensei, Deus, what went wrong? o que deu errado? Why don't we see this Por goodness? que nós não vemos essas coisas tão boas? It came back to me. Aí veio a mim, When sin came in. quando o pecado veio, When sin came in. quando o pecado entrou And it started in heaven e começou no céu, with the fallen angels. com os anjos caídos. If you read Isaiah chapter 14, Se você ler Isaías capítulo 14, it talks about Lucifer. fala sobre Lúcifer. And he said, E ele disse, I will ascend unto the heavens. eu vou subir aos céus. I'll put my throne above the stars of God. Eu vou colocar o meu trono acima das estrelas de I will Deus. sit enthroned on the holy mountain Eu vou sentar no trono no Monte Santo, over the assembly of heaven. sobre a Assembleia do Céu. I will be like the Most High. Eu serei como todo
poderoso. That's where sin began. Foi aí que o pecado One começou. creature Quando uma criatura decided decidiu, it's not good to be what God created it não to é be. bom eu ser aquilo que Deus me fez ser. It wanted to be something else. Quis ser alguma coisa além. It wanted to change. Queria se mudar. And that was the beginning of the problem. Foi aí que começou o problema. And in the Garden of Eden, Lá no Jardim do Éden, the same thing. a mesma coisa. The temptation A tentação. was to be something else from what God intended. Querer ser alguma coisa diferente do que Deus desejou que fossem. And we fell. E nós caímos. We fell from the position God intended. Nós caímos da posição que Deus preparou e desejava para nós. The Bible says, A Bíblia diz: all men have fallen from the glory of God. que todos os homens caíram da glória de Deus. We have fallen from that which God is and has in Him. Nós caímos desse lugar onde Deus era e We se became mostrava. corrupted. Nós nos tornamos corrompidos. We became dead inside. Nós nos tornamos mortos dentro de nós mesmos. And as we go through this weekend, E enquanto nós caminhamos e passamos por essa semana, we are reminded nós seremos that lembrados Jesus came, que Jesus veio died on the cross, morrer na cruz. and rose again, E Ele ressuscitou that we may be redeemed para que eu e você fôssemos and we may be redimidos. taken back into the image of E God. fôssemos trazidos de volta a esse lugar da For the imagem Bible de says in the Deus. book of Romans chapter 8, Porque a Bíblia diz no livro de Romanos, for capítulo those 8, He foreknew, porque aqueles que são tornados He novos, predestined Deus os predestinou to be conformed to the image of para His serem Son. conformados à imagem do seu Filho. Because of the resurrection of Jesus Por causa da Christ, ressurreição de Jesus Cristo, we can be restored. nós podemos ser restaurados. Not to go and do whatever we want to do. Não para fazer aquilo que a gente quiser fazer. No. Não! All things were created by Him and for Him. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. We belong to Him. Nós pertencemos a Ele. We are not our own. Nós não somos de nós mesmos. He created us, Nós nos recriamos. and we are His. Ele nos recriou e nós somos In dele. the second book of No Corinthians, segundo livro de Coríntios, chapter 5, verse capítulo 14, 5, versículo 14. it says, "The love of God compels us, O amor de Deus nos constrange. one died for all, E que morreu por todos. therefore all died, Portanto, todos morreram. so that those who live can no longer live for themselves, Por isso que esses que vivem não podem mais viver para si mesmos, but for Him who died for them mas por aquele que por eles morreu and rose e again." ressuscitou. Hallelujah. Aleluia! Come on, go ahead and give Him the praise. Você pode adorar ao Senhor, levantar as suas mãos e Give glorificar Him o the nome do Senhor. glory. Thank you, Dê glória ao Jesus. Senhor, dê glória ao Senhor. Obrigado, Jesus. We had lost it, Nós perdemos isso, but now we are redeemed. mas agora nós fomos redimidos. And I want to remind you, Eu quero lembrar você, redemption is not just about being forgiven your sins. redenção não quer dizer tão somente perdão de pecados. It is being called to go back to the original plan of God. Significa ser chamado de volta àquele plano original de Deus. We are His. Nós somos dele. We were created for His purpose, Nós somos criados para os propósitos dele, for His para plan. os planos dele. And He has given us the Holy Spirit Ele nos deu o Espírito Santo to reveal to us the plan of the Father, para mostrar para nós o plano do Pai, to lead us, para nos liderar, to teach nos us, ensinar, to guide us, nos guiar and to mold us, e to modelar-nos, change us mudar-nos, into the image of para que God. sejamos tornados à imagem de Deus de novo. Oh, Oh, behold what a great love God has bestowed upon veja us, que amor tão grande, o amor de Deus por nós, that we should be called the children of que nós God. podemos ser chamados filhos de Deus. Indeed, we are the children of E God. nós somos filhos de Deus. And when Jesus will appear on that day, E quando Jesus se mostrar naquele dia, we will be like Him. nós seremos como Ele. We will be like Him. Nós seremos como Ele. We will be like Him. Nós seremos como Ele. Someone say amen to Alguém God. diga amém, Senhor. Hallelujah. Aleluia. So as we come together in this moment,
Enquanto nós estamos juntos nesse momento, in a worship conference, numa conferência de adoração, let us be reminded who we are dealing nós with. precisamos nos lembrar de quem é aquele a quem nós estamos nos relacionando. He is God. Ele é Deus. He is our creator. Ele é o nosso Criador. We are the sheep of his green pastures. Nós somos o rebanho do seu pastoreio. He fills the heavens. Ele enche os céus. He fills the earth. Ele enche a terra. He is below Hades. Ele está além do Hades. He is above the heaven. Ele está acima dos céus do céu. He is everywhere. Ele está em todos os lugares. And E he is here. Ele está aqui. Right where you are seated. Aqui, perto onde você está sentado. He is here. Ele está aqui. The awesome God. O Deus tremendo. The mighty God. O Deus poderoso. Glorious God. O Deus glorioso. He is here. Ele está aqui. He is here. Ele está aqui. He is here. Ele está And aqui. when you raise your E quando você hand, levanta as suas you mãos, are right in the center of God. você está no centro da vontade You're de right in Deus. the center of the Você está Almighty no God. meio de Deus Come on, Todo-Poderoso. go ahead and give him praise. Vamos, levante e dê glórias ao Senhor. Glorify him. Glorifique o nome do Senhor. Hallelujah. Aleluia. Let's raise unto our feet. Vamos ficar de pé agora. Let's raise unto our Levante-se feet. no seu lugar. Lift those hands up to Levante the as suas Father. mãos ao Pai. And lift your voice E high. levante a sua voz bem alto. Begin to speak E and come- talk comece- about the name of the Lord. Comece a dizer, a proclamar o nome do Senhor. Tell him Diga a Ele. you are awesome. O Senhor é maravilhoso. You are O mysterious. Senhor é You are misterioso. beyond O Senhor está comprehension. além da You are compreensão. glorious. O Senhor é glorioso. You are so O big. Senhor é tão grande. You are bigger than bigness. O Senhor é maior dos You are maiores. higher than O height. Senhor é o mais alto dos mais You are altos. deeper than O Senhor é depth. mais profundo do que os You are profundos. wider than width. O Senhor é grande e tremendo. And yet you love E me. ainda assim o Senhor me ama. I'm so small. Eu sou tão pequeno. I'm so Eu small. sou tão pequeno. But you love Mas me. o Senhor me ama. Now go ahead, worship the Lord. Vamos adorar o Worship the Senhor. Lord. Adore o Senhor. Worship the Adore o Lord. Senhor. God Almighty, we give you praise. Deus poderoso, te We damos give glória. you glory. Te damos louvor e We glória. magnify your holy name. Nós magnificamos o teu What nome. a Que privilege that privilégio. we are called the children of the Nós somos Almighty God. chamados filhos What de a Deus. wonderful thing Que coisa to be maravilhosa. called your children. Sermos chamados filhos. Oh, we praise you. Oh, louvado We seja o teu praise. nome. Bendito We seja o teu praise. nome. Oh, adoramos o Senhor. Come on, give him a hand clap of praise. Batem palmas todos os povos. Celebre o Senhor com aplausos. Give him a hand Sim, clap of Senhor. praise. Abra sua boca e adore ao Shout Senhor. his name. Aclame ao Senhor. Proclame o nome Shout dEle. his name. Proclame o nome dEle. Shout his name. Proclame o nome dEle. hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. Aleluia. Glória. We give you glory. Glória. We give you honor. Amamos Jesus. We love you, Amamos Jesus. Jesus. Aleluia. Outro igual ao nosso Deus. Adore, 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 adore o Senhor. Ergam mãos santas ao Senhor. Ergam vozes de assombro diante do nosso Deus. Ergam vozes maravilhados diante de Deus. Maravilhados diante de Deus. Oh, comece a confessar no seu lugar: Senhor, Tu és tão grande. Tu és maior do que eu posso compreender. Tu és tremendo, Deus. Tu és tremendo, Deus. Tu és tão grande. Tu és tão grande. Oh, contemple um pouco mais do Senhor. Ele quer se revelar a nós. Ele quer se revelar a você. Grande.
maravilhado, você pode cantar. Oh, Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra um vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais, muito mais, muito mais. Ó Santo Deus, quebra um vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Nesta hora eu quero que você receba comigo um congressista. Ele veio para participar, mas